Fala, Berrecas, tudo bem com vocês? Muito prazer. Meu nome é Gustavo Henrique, vulgo Gusta Berreca, psicólogo clínico, obviamente. Estamos aqui para a gente falar um pouquinho sobre psicologia hospitalar, possibilidades e desafios. E estamos aqui na nossa mesa, né, virtual, embaixo de mim está o... Eu, Lucas Vinícius Ferreira da Silva, vulgo Lucas Berreca, e é um prazer estar com vocês aqui em mais uma manhã, tarde ou noite, né, dependendo da hora que você vai escutar esse podcast. E pela primeira vez temos esse tema muito bacana aqui, né, no Berrecas Cast, Fit Dia de Lab. E nosso grande comentarista que vai fazer a primeira pergunta, nosso convidado, é o... Eu sou o Pedro Quaresma, eu queria deixar claro que quem fica embaixo, quem fica em cima, não tem problema nenhum, vocês resolvam entre vocês, entendeu? Não tem problema, assim, aqui é amor livre. Mas eu sou Pedro Quaresma, atuo aqui com os Berrecas, ajudando a fazer comentários durante a gravação dos podcasts, e sou psicólogo clínico e tenho alguma experiência com psicologia clínica. Temos hoje com a gente aqui Danilo Faleiros, grande amigo, grande psicólogo hospitalar, e passo a bola para ele. Danilo, quem é você na fila das bandas universitárias? Contém spoiler. Não, poxa, deixa eu tentar aqui, né? Poxa, primeiramente, obrigado aí, muito obrigado. Prazerzaço conversar com vocês, falar sobre essa temática, rever Pedro, um amigo aí de outros bailes, né? Poder falar com o Gustavo e com o Lucas aí, que hoje estão aqui, que tanto ouço, né? Vocês fazem parte do meu pé do ouvido aí de vez em quando aí, principalmente no trânsito aqui de São Paulo, então é um prazer grande. Bom, eu sou, tentando responder de uma maneira mais sucinta, eu me formei em São Carlos, né, na UFSCar. Sei que acho que o Lucas, né, de Assis, eu comecei a faculdade, na verdade, na Unesp aí, na época que as faculdades federais estavam em greve, quando 2000 e pouco ali, e depois acabei indo para São Carlos, né, depois de um tempo. E ali trabalhei muito, né, com o Júlio, com o Deise, com a Estela, com a Teito, ali trabalhando muito com linguagem de crianças. E na época a gente falava muito de RTF, de teorias de quadros relacionais, de Sigma, etc. Então minha monografia, que foi praticamente um doutorado, foram 3 anos aí estudando isso, né? Fiz a formação depois com o Hélio Guilherme, né, no IPCR, de terapeuta comportamental. E, poxa, e aí estou na estrada, já faz 15 anos que estou por aí, trabalhando em alguns hospitais. Hoje trabalho aqui no Sírio-Libanês, onde fico mais na área do hospitalar aqui, da oncologia, né, da psicologia geral aqui, tá? Então, sei lá, acho que resumi um pouquinho, mas é isso, assim, da onde que eu parti, onde estou, e o meio do caminho aí é segredo. Descobriremos ao longo desse podcast. E Pedro, Por fica favor. tranquilo. Eu e o Gusto, a gente sabe que você é a favor do amor livre, tá? Fica tranquilo. Se você quiser, a gente convida também, tem espaço para todo mundo. Sempre cabe mais um, estilo Fusca. Não, vocês são bonitões, aqui não fazem muito meu tipo, mas vocês são bonitões. Ó, deixa eu brincar aqui, eu fiz uma pergunta para o Danilo, quem é ele na fila das bandas universitárias, e contei spoiler mesmo, viu, Lucas? Porque estava falando aqui nos bastidores, nós somos amigos há um tempão, né? Tivemos a possibilidade de fazer a graduação juntos e tivemos uma banda lá durante a graduação, a gente tocava, a gente brincava, eu, Danilo Faleiros e William Pérez. Então, para quem não sabe, a análise do comportamento já teve uma banda behaviorista de verdade. 3 behavioristas uma banda tocando MPB. E o Will vai vir aqui em breve também. A gente vai poder... Será que um dia reuniremos essa banda novamente? Será que na BPMC presencial vamos poder vê-los tocar? Quem sabe, né? Fica aí a ideia. Olha, depois de 20 anos vai ser, vamos ver, né? Acho que eu não pego uma clarinete, já que vocês estão falando de amor livre, né? Faz tanto tempo que eu não pego uma clarinete na minha vida que vocês não sabem o tanto de tempo que faz, mas o piano ainda eu arranho. Danilo, o que é e onde o psicólogo se insere dentro de tantos profissionais no ambiente hospitalar? Bom, vamos lá. Eu estou aqui pensando, às vezes, fazer umas pausas, tentando dar uma condensada, tá? Porque
pensando no tempo e na finalidade aqui, eu acho que a introdução do assunto, né? Depois podemos ter outras oportunidades aí, se necessária, ou necessárias. É, psicologia hospitalar, né? Psicologia hospitalar é poderia chamar, né, como a gente estava falando também, quase uma invenção tupiniquim por a gente confundir no Brasil saúde com hospital, né? E aí tem essa questão assim de alguma maneira, o que no mundo inteiro a gente trata como psicologia da saúde, no Brasil a gente começou com a psicologia hospitalar por demandas, digamos, específicas, né, de sofrimento dentro do contexto do ambiente do hospital, e esse sofrimento de alguma maneira fez surgir, né, eliciou quase, aí poderia falar, a necessidade de alguém que desse conta ou que trabalhasse esse sofrimento com crianças, né, e a gente tem aí, embora historicamente, século XIX, psicologia hospitalar, antes de, vai, Freud, antes de Skinner, né, antes de constituição de uma ciência psicológica, esse cuidado da atenção dentro de um ambiente de cuidados da doença, né? Mas, então, a psicologia hospitalar é uma especialidade desde 2000, se não me engano, né? Embora a sociedade, né, brasileira de psicologia hospitalar tenha sido formada uns 3, 4 anos antes, acho que 3 anos, essa especialidade o CFP reconhece ali em 2000 e diz respeito, vamos chamar assim, às implicações do adoecimento, né? E, como eu disse, a princípio restrito a um ambiente, que era o hospital, dada a cultura do Brasil de saúde ser associada à atenção secundária e terciária, né? Não a cuidados de saúde, a gente vai falar um pouco mais, né, de hábitos, de mudança de comportamento e coisas do tipo, né, de ambientes de promoção de saúde e não de cuidados à doença instaurada. Então, como a gente tem esse viés no Brasil, a psicologia hospitalar, então, se estabelece enquanto esse campo que cuida das implicações, da subjetividade, vamos chamar assim a princípio, né, como foi pelo CFP intitulada, das implicações de estar doente, né? Então, tanto a relação do paciente com a equipe de saúde, do paciente com ele próprio, do paciente com a família dele. Então, um ambiente diferente a partir do adoecimento, né? Só para não ir muito longe aqui rapidamente, em 2016 ou 14, pouco tempo atrás, a psicologia da saúde se tornou especialidade no Brasil, né? Então, a gente tem aí um inverso, né? Hoje se discute muito, né? O que está dentro de o que é técnica de um, técnica de outro, né? Então, esse lugar da psicologia da saúde e da hospitalar ainda é controversa. E o psicólogo, ele está ali no meio dessa bagunça, né? Médico, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, enfermeiro, técnico de enfermagem, farmacêutico, nutricionista. A gente está ali dentro desse hall de profissionais e área de conhecimento para somar e interligar todas essas pessoas com a saúde, né? A promoção de saúde e o suporte à doença dessas pessoas. Muito bacana, Danilo. E você já deu uma pincelada, né, na sua fala sobre alguns pontos aí que podem ser vistos como algumas dificuldades, né, enfrentadas no dia a dia. E eu já vou pegar a brecha para fazer a segunda pergunta para você, né? O Uhum. psicólogo hospitalar, como ele vive? Do que ele se alimenta? Como ele se reproduz? Ó, Dificuldades e desafios da rotina, né, por assim dizer. é, é. Psicologia hospitalar, como eu até dando um segmento, né? Acho que a pergunta é continuidade realmente, por ser novo, por ser uma área que a gente está aprendendo e a entender, né, dentro das especificidades do Brasil, e ter uma cultura de doença, não de saúde, de cuidado à doença, o psicólogo vive num ambiente, vou chamar hostil, porque às vezes a gente tem que pedir permissão para poder cuidar de algo que é óbvio, né? Dado que muito da saúde do Brasil, né, eu trabalho em lugares privilegiados, mas aqui falando de um contexto geral, esse lugar da saúde mental, ele é muitas vezes mais ligado a apagar incêndio,
do que necessariamente a cuidar de forma global do paciente, como indo sendo uma parte importante do processo de saúde, de cura, né? Então, a gente vive num ambiente onde muitas vezes é médico centrado, onde a gente tem que pedir autorização para entrar, para atender o paciente, a família. Às vezes vem de uma demanda urgente, risco de suicídio, alguém querendo desistir de um tratamento, né? Então, vem muitas vezes desse lugar, e pior ainda, um parêntese, às vezes a gente cuida da falta de estrutura hospitalar. Então, aquela pessoa que está ali 40 dias esperando no PS um quarto para subir e ser cuidado, alguém que está esperando há 2, 3 meses uma biópsia. Então, muito dessa falta da estrutura hospitalar vai gerar implicações emocionais, né? Comportamentais, né? Porque não é fácil você ver um filho aguardando ou sofrendo com dor, enfim, né? Por exemplo, né? Uma mãe, um cônjuge, que seja, ou você mesmo. Então, isso muitas vezes faz com que a pessoa saia da linha ali do que é esperado e, geralmente, é o psicólogo que vai chamar, né? Ser chamado para poder conter isso dessa falta de estrutura, né? Então, aqui estou só falando de onde vive um contexto ácido, difícil, onde a gente acaba tentando ainda expandir e ser ouvido, ser visto como parte integrante de um processo maior que é a saúde, não só o cuidado da doença, né, e assim por diante, tá? E só para não furtar aqui, já que a gente está falando de amor, como se reproduz, né, acho que tem esse lugar da gente realmente, né, estar num momento de entender papel, arrumar indicador, saber o que a gente mensura, saber o que a gente faz, quais técnicas, quais a efetividade de um psicólogo, para colocar isso numa balança, numa estratificação de somos importantes, porque diminuímos o consumo de analgésico, aumentamos aí a velocidade de uma possível alta, melhoramos a experiência do paciente, todos os indicadores são importantes para um hospital, né, por exemplo, e que faz valer a pena a gente se reproduzir, ter mais psicólogos com maior capacitação, e não só pessoas muitas vezes arranjadas clínicas que são inseridas ali dentro desse contexto que é tão específico, né? E o que a gente come o que precisa comer para poder ficar nutrido. Boa, boa. Tem, tem que se alimentar, né? Tem que se alimentar e É tem que se alimentar importante. também de tranquilidade e de amor pelo trabalho. Porque o trabalho no hospital não é muito fácil, né, cara? Não é bem difícil, na verdade. Fazendo uma autorrevelação aqui, eu trabalhei 10 anos em hospital. Trabalhei 10 anos no ambulatório de um hospital grande aqui na minha cidade, mas eu atendia no ambulatório fazendo psicoterapia. As pessoas iam ao hospital para fazer psicoterapia e voltavam para suas casas. Não atendia as pessoas que estavam internadas ali. Mas eu percebia uma peculiaridade, Danilo, que era as pessoas esperarem um direcionamento do psicólogo, assim como o médico faz com eles. Eles queriam sair com uma receita. Muitos pediam para que eu anotasse na receita aquelas sugestões que eu estava dando para eles. Então, eu sentia que o trabalho dentro do hospital era bem diferente do trabalho na clínica, que é o meu trabalho mais cotidiano, né? E aí te faço uma pergunta, cara, que você percebe peculiaridades, algumas coisas diferentes dentro do hospital, em especial em termos técnicos, como analista do comportamento, quais seriam os desafios Uhum. nesse aspecto? Sim, ó, de novo, né, de ter uma cultura de cuidado em saúde que é pautada em medicação, né, em tratamento de sintomas, né? A gente pouco quer saber de mudança comportamental, seja por uma ativação comportamental, a gente quer um remédio para que não sinta aquele sofrimento, né? A gente quer um remédio para ansiedade, a gente quer uma receita de como não sentir aquela sensação desagradável, né, a nível aí de respondentes, né, vamos chamar dessa maneira, né? Mas ninguém quer. É o clássico, quem quer mudança, né? Quem quer mudar, né? A fila está vazia, né? Então, dentro do hospital tem muito isso mesmo, né? E
E essa é uma das peculiaridades do psicólogo hospitalar, que primeiro, né, vamos começar aí. Muitas vezes a pessoa vem a gente, ou a gente vai à pessoa, sem que ela queira, né? Dentro de um hospital, um paciente em surto franco, né, um paciente muito deprimido, ele não vai ser ele que vai chamar o psicólogo, né? Diferente da clínica, por exemplo, que a pessoa toma banho, se desloca, te paga e senta no seu sofá ali, no seu, né, e você vai atender essa pessoa. No hospital, você bate na porta e é um mundo ali que você vai conhecer, muitas vezes hostil, que não acredita na psicologia, que acha uma bobagem, né? Isso, que muitas vezes, dependendo do serviço, é tido como: ah, já parei de chorar, desculpa ter te chamado. Não, eu não vim aqui porque você está chorando. Ou, ah, eu só estava nervoso, desculpa, foi só uma reação. É como se a gente fosse quase um SD de punição, assim, né? Veio o psicólogo, se vier o capelão junto é porque está morrendo. Se vier só o psicólogo ali, fica parecendo que você fez alguma coisa errada e você vai ser punido, né? E não dessa questão de entendimento de função daquilo, de melhora, né? Das relações, né? Da pessoa com ela mesma, pessoa com a doença, com o tratamento, com a família, com a equipe, como eu disse, dessa interconectividade aí, né, essa disciplinariedade que existe, né? Então, sem ir muito longe e tentando ser objetivo, essa sua experiência no ambulatório, né, que a gente faz aqui também, né, as pessoas podem vir com o tempo preservado, né, com a porta fechada, tendo um ambiente de privacidade. Mas o contexto de um psicólogo hospitalar é no corredor, é com o enfermeiro entrando, sendo picado, colocando medicação, estando sob efeito de medicações enquanto você está falando, né? Ou de alguma outra circunstância, um familiar presente. Então, essa leitura de contexto funcional, né? Vamos chamar assim, que hoje em dia, como se fala, contextualismo funcional, que o Banaco já falava isso em 2000, né, dessa questão do saudável e do adaptativo, de como é importante você analisar as contingências, né, a função daquele comportamento, embora não saudável, errante, né, ou em crise, né, uma raiva, um choro, um grito, uma briga. Essa análise de contexto, ela é muito diferente nesse lugar que você não tem um setting adequado, né, de privacidade. Então, é um desafio tremendo, porque a família está perto, e às vezes o problema é a família, né? Muitas vezes, inclusive. Né? Então, as peculiaridades, né, dentre várias outras coisas, vêm justamente disso que você está dizendo, né, de as pessoas esperarem um trabalho que não é seu papel, e muitas vezes de uma forma passiva, né, e de a gente ter, né, tem outras peculiaridades, mas aqui, como eu disse, sendo muito sucinto e introdutório, essa questão do tudo junto, né? É, se eu me estender, vocês me cortem, por favor, tá? Mas, por exemplo, a gente sempre aprende, né, essa questão de, evolução filogenética, ontogenética, cultural e outras coisas mais né, de níveis de seleção de comportamento e tal. Mas o difícil é quando uma pessoa de 50 anos, que entendia ali entendia, ou pelo menos regulava bem, né, dentro do seu ambiente orgânico, filogenético, como eu sinto, com o que foi feito, né, na minha biologia, digamos assim, minha hereditariedade, né, a minha potencialidade cerebral sei lá, de liberar um tipo de hormônio, e meu limiar de dor, né, a minha capacidade outra biológica, vamos chamar assim, e também entendo a minha vida, meus sofrimentos, ou sei onde que eu moro ali na minha casa, no meu contexto. De repente essa pessoa ela não tem o corpo que é dela, ela tá tomando um tanto de corticóide, pô, ela vai ficar irritada pra caramba. Então, pô, ela não vai reconhecer o corpo dela, vai vir o mesmo estímulo que vinha antes,
um SD já não é uma coisa gostosa, às vezes é um S delta, sabe? Vai ser muda-se por questão que é um corpo diferente, num ambiente diferente. Eu vou ter que reaprender tudo que eu achava que eu sabia sobre mim mesmo num contexto hostil, né? De medo, de dor, né? Não necessariamente, mas frequentemente, vamos chamar assim. Então, esse é um lugar de peculiaridade, né? Porque você não vai necessariamente tratar a pessoa só na história de vida dela, mas você tem um contexto, uma contingência específica ali e que determina a funcionalidade do repertório dela que ela traz ao longo da vida, né? Ou da falta dele, sabe? Então é um contexto super desafiador e super, para mim, muito motivante, porque não tem um dia igual ao outro, não tem um diagnóstico igual ao outro. Você pode dar a mesma receita, a pessoa não vai receber do mesmo jeito, sabe? Então é um constante analisar caso a caso, né? E o analista do comportamento, só para finalizar mesmo, depois de 20 minutos finalizando, esse podcast vai ser longo, né? Eu mando o áudio para minha esposa, ela geralmente já fala, pô, manda uma mensagem, né? Não um podcast, né? Eu fico imaginando quando é um podcast de verdade, eu vou fazer um mini curso, né? Coitado de você. Mas o analista do comportamento, acho que a grande questão é essa funcionalidade, né? Essa análise constante, do tempo todo tá ali analisando, né? Antecedentes, consequentes, comportamento, né? Padrões. Então, é uma maquininha de tentar compreender o tempo todo esse lugar tão móvel, né? E tão dinâmico que é o hospital. Que não é uma sessão aqui a semana que vem. Não, aquele mesmo paciente agora, daqui 10 minutos, está chamando de novo, né? E já mudaram todas as contingências, né? Perdeu o acesso, está sangrando, vai subir para cirurgia, tudo que você preparou, talvez é o, você está ali no ambiente da pessoa, né? Não é aquela clínica que a terapia começa da porta para fora, né? É Não é um ambiente interessante, né, protegido. Danilo, que a gente tenta muitas vezes levar para a vida do nosso paciente é que ele possa ter mais flexibilidade psicológica. E aí, no papel do psicólogo hospitalar, a flexibilidade psicológica do profissional se faz essencial. Na clínica, obviamente, sim, também, né? Em outros podcasts a gente já falou sobre isso, com o Thiago Filho Ferreira, por exemplo, a gente falou sobre isso, mas no hospital você tem que ser flexível, porque você lida com incontrolabilidade o tempo inteiro. E é de Sim, fato bastante difícil. Gustavo tem uma sim. pergunta, acho, né? Ele tinha comentado. Eu tenho, mas eu ia complementar, Pedro, dizendo que ela é tão dinâmica, que ao mesmo tempo que você está lidando com a vida, ao mesmo tempo você está lidando com a morte. Ao mesmo tempo que você está parabenizando um filho que nasceu, às vezes você está vendo um paciente seu que acabou de falecer. Olha, o ambiente hospitalar é muito bom, eu adoro. Mas era muito bom na época quando eu estagiava, essa questão do setting, da dinâmica, ela é muito flexível mesmo, porque eu trabalhei dentro de uma hemodiálise, né, na parte de hemodiálise, e era muito complicado porque ao mesmo tempo que você estava sentado colhendo o EEG e o EM de uma pessoa, né, com o exame de estado geral mental, eu não lembro agora a sigla correta, mas era mais ou menos isso, e estava colhendo informação e do lado da pessoa, a pessoa estava escutando tudo. E às vezes faltava informação porque ela não queria falar, por causa que o fulano estava ouvindo. Era muito legal. Ou às vezes você está intervindo, a enfermeira entra no meio, pausa o que você estava comentando, e aí você vai ter que retomar de novo. Mas era muito, muito legal. Uma coisa sobre essa característica do analista do comportamento foi que, na época que eu trabalhei, a psicoeducação dentro da hemodiálise diminuiu muito o nível de ansiedade com os pacientes com relação à máquina que estava sendo utilizada deles. Então, ó, a máquina faz esse barulho por causa disso, disso, daquilo. Aí ele diminuiu o nível de ansiedade, ele conseguia fazer uma hemodiálise muito melhor. Para ver como que a nosso trabalho ele é importante desse contexto hospitalar. Porque muita gente, ai, nossa, as enfermeiras, as técnicas, né? Elas falavam assim, nossa, eu não aguento mais ter que acalmar o fulano de tal, toda hora ele tá chorando por causa da máquina. Eu falei, mas você já explicou por que a máquina faz isso? Não. Então explica. Explica que ele vai diminuir o medo dele com relação a isso. Mas eu quero fazer uma pergunta, Danilo, que é o seguinte, por que as terapias cognitivas e comportamentais são consideradas atualmente padrão ouro no contexto hospitalar? Aí eu foquei o cognitivo só para arrumar problema mesmo.
Ô, Quaresma, ele tá abusado, hein? Vamos ter que cortar as asas desse menino, Quaresma. Ó, já tá vendo, tá se criando. Já falei que eu virei o Bernardo Rangel da análise de comportamento, essa é verdade. Acho que tem isso, né, Gustavo? A gente fala assim de... Queira ou não queira, você vai ver em literatura médica, eles não vão fazer muita diferenciação de analista do comportamento com TCC, né, o CBT, né, a terapia cognitivo-comportamental. Então, geralmente, eles vão usar técnicas muitas vezes só comportamentais, ou um trabalho, uma análise mais comportamental, mas ela vai ser incutida dentro desse grande campo que foge um pouco da psicodinâmica, né, que também abarca vários, né, nuances ali de especificidades dentro dessas áreas, ou das humanistas existenciais, enfim, essas grandes áreas que muito atuam no hospital. Mas hoje em dia, até por uma questão de ter a possibilidade de fazer estudos randomizados, de, como eu disse lá no começo, de você ter indicadores bem estabelecidos, né, de fugir um pouco dessa subjetividade e ficar apenas enquanto um condutor. Tem uma frase que eu acho muito, muito bonita, né? Poxa, e respeito demais, e não estou falando isso com ironia, não, mas é só a diferenciação do porquê que talvez seja um padrão ouro hoje. A gente tem uma introdução da psicologia hospitalar no Brasil, principalmente pela via, e ainda é muito forte, né? E efetiva. Pô, não seria deselegante que meus colegas também, né, de outras linhas, e acho que até soma, te aprende a respeitar e a trabalhar com essa pluralidade, né? Mas a gente, enquanto analista do comportamento ali, também sabe das especificidades dos valores que eles também entendem como importante, por isso que estou aqui, por exemplo. Né? Não foi escondido, olha, não fale que eu sou analista do comportamento, porque senão não vão me contratar. As pessoas me contrataram por isso também, para somar um lugar que talvez não tinha, né? Como tem outros colegas analistas do comportamento aqui, por exemplo, no hospital que eu trabalho atualmente, né? E sempre teve. Mas, indo diretivamente, a frase que eu ia falar, acho que se não me engano, do Simonetti, que ele é psicanalista, né? Psiquiatra, psicólogo, e um dos precursores, junto com a Gerame, digamos assim, do pensamento. O Gerame vai mais para a linha existencial, mas, como eu disse, ele fala assim, que nós não somos os guias, né? E sim, somos ouvintes privilegiados, do tipo, ouvimos e não conduzimos. E esse é um jeito de ver um lugar da subjetividade e tal. O analista do comportamento, ele chega para fazer fluxo, protocolo, mudança de estrutura de ambiente, de treinamento de habilidade social, de lidar com a experiência do paciente, de fazer planos psicoeducativos, digamos assim, focados no que foi analisado, enquanto faltas, probabilidade, curvas. Então, a gente acaba, digamos, sistematizando, não vou falar melhor, mas a gente sistematiza de uma maneira mais fácil de dialogar com o paciente, com a família e principalmente com a equipe médica, que queira ou não queira, quem o paciente vai buscar, né? Ninguém vem ao hospital para procurar um psicólogo, sei lá, a princípio, a psicologia hospitalar, sei lá, eu trabalho com paciente oncológico, na maioria das vezes. Ele não vem, né, falar assim, poxa, eu vim aqui curar meu câncer com você. Não, tem uma circunstância que ou ele tem uma comorbidade prévia, traz um tratamento, sei lá, ele é esquizofrênico, tem uma depressão de base e teve o diagnóstico de câncer. Ou, a partir do momento que tem as implicações sociais, pode caracterizar depois de um tempo, né, é muito frequente, de 60% a 70% aí, um sofrimento significativo que vai buscar um psicólogo. Mas, dado toda essa contextualização, padrão ouro por essa capacidade de sistematização de dados e de também, eu vou chamar de nível de eficiência e eficácia, resultado no tempo. Né? Dado que a gente tem algo mais pragmático, mais diretivo, a gente consegue, e isso é muito importante no hospital, fazer em menos tempo de uma maneira muito diretiva. É insônia? Opa, vamos para um programa para insônia. É ansiedade por conta de, sei lá, de um procedimento? Imagina, sei lá, não sei quantos vocês conhecem, mas vou fazer uma radioterapia. O procedimento dura 5 minutos, você não vê o raio, você não sai radioativo, é indolor, né? Mas
Só de falar nisso, e o fato de você estar tratando um câncer, isso gera uma expectativa, muitas vezes que vai para, digamos, aí pensando no comportamento verbal, né, ou, né, aí, um lugar aí de experiências, de busca do que você acredita. Pode falar crença, Danilo, não tem Pode, problema. tá, obrigado, Então vamos Gustavo. falar crença aqui, ou autorregra. Se você vai ali para uma autorregra ou para uma crença, né, que de alguma maneira você tem que desconstruir, né, você tem que psicoeducar, você vai ter que trazer isso enquanto bem aqui. E aí vou, sei lá, uma dessensibilização sistemática na prática. Você conhece o que é uma quimioterapia? Não. Se levanta, abre a porta e sobe com o paciente lá. É isso, está acontecendo isso, tal. Primeiro, obviamente, você explica. Ou uma criança que vai visitar o pai numa UTI, ou a mãe, que chega lá, está entubado, cheio de tubos, né? Você senta, você explica, você desenha, você usa técnicas, é, enfim, de mil possibilidades existentes para justamente trabalhar essas crenças, né, que a pessoa tem dos procedimentos, para que minimize, sim. Né? Você está falando de máquina de hemodiálise? Poxa, não é tão simples assim. Ó, ó, não é tão simples para quem está indo pela primeira vez. Para quem está ali todo dia, já diria Otto Lara, né? Otto Lara que falava que o hábito suja os olhos, né? A gente, como faz uma coisa ao mesmo tempo, a gente passa a não perceber, a gente fica indiferente, porque é tão óbvio, né? Radioterapia aqui se faz 70 por dia. Imagina uma pessoa que trabalha isso há 30 anos, né? Então, essa sensibilidade, ela vai se perdendo, e é papel do psicólogo exatamente o que você fez. Poxa, é falar assim, você já explicou para ele? Você percebe que ele está respondendo, ele está nervoso, que ele... às vezes a pessoa tem que fazer com a bexiga cheia. Imagina uma pessoa ansiosa com a bexiga cheia, por muito tempo, um idoso que acabou de fazer uma cirurgia de próstata, que muitas vezes tem ali um problema de incontinência, e ele tem que... É um sofrimento que a pessoa que está ali está pensando assim, 15 minutos, pô, vamos lá, fulano entra, não sei o quê, porque eu não posso atrasar, né? E tem que ser efetivo, não mexa, fique quieto. Poxa, explique, trabalhe isso. Então, é isso, o trabalho do psicólogo hospitalar, ele é exatamente o que você diz, é de ver essas questões que estão acontecendo de sofrimento, que muitas vezes é justamente a falta de uma educação adequada, uma psicoeducação, inclusive com a equipe, como você falou e bem disse, que é constante em um treinamento cíclico, tá? Eu ia falar, Lucas, desculpa te cortar, mas é que sobre essas questões relacionadas a próprias técnicas utilizadas, falando um pouco do Aaron Beck, o Aaron Beck ele começou, a TCC ela nasceu muito no contexto hospitalar, ele era médico, então ele simplesmente falou assim, ah, tá, tem esse negócio chamado psicoterapia, vamos comparar o que é psicoterapia e o que é antidepressivo. E vamos ver dentro do contexto hospitalar se a terapia está fazendo, está funcionando, não está funcionando. Foi aí que nasceu a terapia cognitiva comportamental, não, terapia cognitiva para depressão do Beck, que por muito tempo foi padrão ouro para depressão no contexto hospitalar e na clínica. Então, assim, é um modelo, muita gente fala, ah, mas é um modelo muito protocolar, porque nasceu dentro desse modelo dentro dos hospitais. Você tem 12 sessões para você tratar a depressão do seu paciente. Você tem 15 para tratar a ansiedade. Então, bora, corre. Aí, sessão 1, faz isso. Sessão 2, faz aquilo. Sessão 3, faz aquilo. E foi aí que nasceu, né? Não, eu só ia, Exatamente. já se complementa então, Danilo, mas eu só queria falar esse papel da desmistificação, né? Que é nosso papel enquanto psicólogo, seja no contexto hospitalar, seja na clínica, inclusive, né? Porque você falou, né? As pessoas às vezes vão fazer um procedimento no hospital, tem medo. Se para nós que na clínica é um ambiente totalmente neutro, as pessoas já têm, imagina lá, né? Sim, é ali na prática, né? O medo de agulha é com a agulha entrando, né? A fobia específica ali, ela vai acontecer, porque aí que tá, eu acho que eu vou chamar de beleza, da humildade do terapeuta, de entender que ele não está cuidando a doença, ele está dando condição para o tratamento dela.
eu acho isso de uma nobreza, assim, de uma humildade mesmo, de uma coadjuvância a, ao protagonismo da vida do outro, que é muito bonito, né? Que a gente gosta, a gente tem esse lugar de analisar, fazer ali, muda alguma coisa, né? Com o paciente, e a gente tem aquela sensação, poxa, mudei a causa, né? As circunstâncias ali, as contingências que aumentava a probabilidade daquele comportamento e, consequentemente, do respondente e tudo mais. No hospital, muitas vezes, não. É o clássico, terapia serve, às vezes, efetivamente 15%, mas tem o curso natural da doença, tem o fato da pessoa acreditar em você, né? E tem o fato do acolhimento, da questão humana de estar ali também, né? Então, isso, por favor, Luca. Não, porque você comentou essa questão de tratar a pessoa, né, e não a doença, né, você enxergar a pessoa só a partir daquele contexto que limita. Eu lembrei de um livro que eu li e gostei muito, que é o da Ana Cláudia Quintana Arantes, né, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, que eu acho que é uma leitura que deve ser de cabeceira para todo profissional que atue tanto no hospital quanto fora dele, inclusive, né? Sim. Maravilhosa, nessa questão de você respeitar o processo do morrer de cada pessoa, né? Mas, Danilo, eu já vou entrar aqui para os finalmente, né, porque eu quero tem algumas perguntas que, se der tempo, seria importante você responder, né? Que é a sua visão sobre algumas perspectivas futuras desse contexto, né? Para onde você considera que caminha a área de tratamentos em saúde e, consequentemente, quais os desafios do terapeuta nesse contexto? Tá. Nessa hora é bom você beber uma aguinha com gelo e o gelo entrando na sua boca e você ficar mastigando o gelo aqui, né? Vamos lá. Ó, Mas é assim, né? Desse jeito mesmo. Aqui é ao vivaço, pessoal. acho que tem uma questão que é importante, que é assim, a gente tem uma mudança epidemiológica, que não é novidade, eu não vou discorrer muito disso, né? Não tem mais doenças, digamos, parasitárias necessariamente que afetam, insidiosas, agudas. A gente tem doenças crônicas, né? Doenças neurológicas, Alzheimer, né? Ou outras condições neurológicas que duram 15 anos, 10 anos e tudo mais, né? Câncer, problemas, câncer hoje em dia, né? Que é a minha área de atuação, assim, há algum tempo. Poxa, ontem eu recebi uma pessoa, por exemplo, que me fala assim, já foi diagnosticada com metástase, né? Metástase é uma condição onde, teoricamente, não se tem uma cura, não se vai atuar, embora hoje muito disso mudou, né? Mas você tem ali, às vezes, as pessoas têm uma vida, não vou chamar de sobrevida, uma vida, né, com qualidade por anos, décadas, né? E tá tudo certo, e vamos tratando, né? Você vai ter que tratar, né? Então, essa condição de cronicidade é algo que a gente vai ter que pensar, porque você não resolve, né? Você, muitas vezes, você vai trabalhar reestruturação cognitiva, você vai trabalhar mudanças de circunstâncias da vida da pessoa, de trabalho, de papel social, que não necessariamente vão ser mais possíveis, né? Todo um dia que tinha valor, que era fazia sentido para a pessoa, ela não vai conseguir mais fazer. O trabalho, não necessariamente, a maioria, só um parênteses, se recupera e vai fazer o que tem que fazer na vida do mesmo jeito, e às vezes com uma intensidade maior, inclusive o que causou ou possivelmente a doença, né? O ser humano é uma caixinha de surpresas, né? Isso não necessariamente as pessoas, não um período purificador, que as pessoas saem santas do outro lado, veganas, com meditação e com hábitos saudáveis, não necessariamente, pelo contrário, né? Opa, já que pode acontecer de novo, agora que eu meto o pé na jaca mesmo e vamos que vamos, né? Então, futuro. As doenças tendem a ser crônicas, então a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Tem uma questão que é importante, que é essa questão da genética, que eu acho super interessante, que a gente pouco explora. Dentro de um contexto de oncogenética, é possível você saber, né, dos riscos que se corre de ter um problema oncológico na sua vida. Então, como é que é viver sabendo disso? Né, que você pode ter uma doença crônica grave. Aquele que a gente chama do estímulo aversivo, ele é constante, ele é presente, ele não é, digamos, hiperlativizado. Você não tem ali uma generalização à toa. É um fato, pode acontecer a qualquer momento. Então,
para onde que a gente vai? Eu acho que a gente vai para esses lugares, né, de cronicidade e de uma compreensão, de estar mais ciente, mais apropriado dos problemas de saúde nossos, que já não são mais da família. Ah, não fale para ele. Todo mundo sabe, todo mundo lê, todo mundo sabe, às vezes, muito mais, inclusive, do que a gente, que já leu, tá? As informações estão acessíveis, a gente chama de consumerismo, né? Você vai no médico que você já sabe quem é, você sabe o currículo dele, né? Enfim, você sabe da sua doença, das possibilidades, dos seus direitos, inclusive, né? Então, a gente está indo para um lugar onde as pessoas, elas querem mais, melhor e agora, né? Eu quero mais atenção, eu quero melhor atenção possível, eu quero agora, porque eu não posso esperar. Eu sei o que eu tenho, eu sei das possibilidades. Então, viver com isso, né? Nosso querido contextualismo funcional aí, né? De você entender o que naquele momento, a partir daquele momento, como você tem que viver, e a gente, enquanto psicólogos, aprender a lidar com isso, é importantíssimo, né? Então, estou ansioso, chama o psicólogo, ele resolve a ansiedade. Esquece. Ah, está deprimido, vai lá, faz algumas sessões. É um alto e baixo, porque todo momento aquilo vai voltar e aquela condição que é aversiva vai estar presente, né? E presente, não dá para você se esquivar, não dá para você fugir. Realmente uma reestruturação daquilo que você acredita, né? Inclusive do seu meio de vida, né? Danilo, eu estou pensando aqui, a gente está pensando nas perspectivas futuras, né, qual caminho vai tomar, mas estou pensando aqui no passado também, no Seligman, por exemplo, que criou lá uma ideia de desamparo aprendido, né? Então, a Sim. incontrolabilidade levaria o sujeito a variar cada vez menos em termos de variabilidade comportamental, isso levaria o sujeito a deprimir. O modelo de depressão do Seligman. E aí, pensando um pouco no papel do psicólogo dentro do hospital, e lembrando um pouco da conversa que a gente teve agora sobre ajudar a pessoa a ter algum controle sobre a máquina que faz hemodiálise, tem algum controle sobre a agulha que vai picar ele, tem algum controle sobre o tratamento, sobre o horário em que ele vai começar e terminar esse tratamento e tal. O psicólogo tem um papel muito importante nisso, né? E aí a gente pode usar como base para essa ideia uma teoria que foi lá da década de 60, né? Que já fala sobre ter controle, né? Então, de alguma forma, colocar um SD presente na vida do paciente e colocar uma barra, lembrando do laboratório aqui, para que ele possa pressionar na hora que ele quiser, isso traz uma sensação de potência, né? de controle, e que, de alguma forma, alivia as angústias e as ansiedades. Quer dizer, o passado provavelmente vai estar presente no futuro da psicologia hospitalar. É isso, Pedro. Acho que é isso, né? A gente, enquanto alguém que consegue ali ajudar o paciente a ter exatamente, criar novos SDs ali para falar assim, levanta a valé, aperta a barrinha, né? Depende de você de novo. A gente fala muito hoje de esse empoderamento, o letramento, essa transferência de falar assim, amigo, sua questão, sua biografia, como é que você quer cuidar disso? Esse lugar, né, da saúde, falar esse é o seu diagnóstico, esse é o seu tratamento. Como eu disse, só para... tem uma questão de essa visão médico, né, médico-centrada, que o médico determina, cada vez mais, já americano já é mais, digamos, faz mais isso com uma certa frequência há algum tempo, mas privilegiado que sou de trabalhar em lugares, né, que tanto das pessoas, os pacientes conseguem compreender e entendem a relação deles, não de paciente, mas de, opa, amigo, eu te contratei, me passa as opções, eu decido, quero, não quero, inclusive não quero tratar, né? Não quero esse tratamento, prefiro esse. Coloque, como chama? Conduta médica é colocar opções.
né? A gente pode fazer isso, eu te aconselho isso, temos isso e isso. Veja o que é melhor para você. E não é do tipo assim, vamos marcar amanhã a cirurgia porque você precisa. Opa, peraí, que cirurgia, aonde? Vou escolher quem? Então, esse empoderamento, a gente chama isso hoje em dia de letramento, né? Em saúde. É importantíssimo e é o caminho, né? De dar para o outro, né? De dar o controle novamente, falar, não depende do médico, não depende das circunstâncias da vida apenas, né? Mas depende de você também, né? Inclusive de aceitar o que não tem resolução, né? Enquanto a nível humano, que a gente vai morrer, que a gente vai adoecer e que a gente tem que cuidar disso também, né? Não como o resultado que eu espero, mas como que é possível dentro da contingência ali, né? Das circunstâncias de vida, né? É o reforçador disponível, não é o que eu quero. E Olá, vocês... Gusta. Oi, desculpa. Deixa eu só fazer a inserção da minha voz para quem começou, escutou uma voz diferente aqui. Aqui é o psicólogo Luciano Martorelli, vulgo Luciano Berreca. Ninguém te conhece, né, Luciano? Eu estava aqui nos trâmites legais aqui organizando nossa internet do estúdio, então por isso me desculpe não poder ter participado antes. Cheguei até a tempo, mas não consegui entrar porque tive que auxiliar os caras aqui na instalação. Menos prestigiado, viu? Ó, me desculpe, mas vou ouvir depois, porque o Pedro já lançou aqui nos comentários que o episódio está excelente. Eu vou ouvir com muito carinho depois e dou um feedback, que eu tenho certeza que vai ser positivo, né? A galera tá sorrindo aqui o tempo todo. Muito obrigado. Gusta, vai lá, fala seu comentário. Eu ia comentar que a gente está falando sobre câncer, a gente falou sobre essa questão futura, a questão passada, mas uma coisa que vocês falando me deu essa ideia específico para pensar sobre adesão ao tratamento. Querendo ou não, a gente está rodando e a gente está falando ao mesmo tempo de adesão ao tratamento, porque a adesão ao tratamento é exatamente você dar opções e deixar com que, como estamos falando sobre coisas crônicas, olha, pensando em hemodiálise, que foi onde eu mais trabalhei, vamos dizer assim, olha, tem essas opções de dieta aqui, ó. E primeiro, ensinar por que você está comendo o que você tem que comer. Se você não comer, o que pode acontecer com você? E quais as opções que a gente pode fazer com que esse tratamento no qual você está passando seja menos aversivo possível. Porque quando eu trabalhei, essa questão de adesão ao tratamento, ela é extremamente importante até para pacientes oncológicos, pensando que, de repente, ele recebe uma ideia de que, olha, é terminal, tá, e aí? O que a gente vai fazer com isso? Você vai desistir? Você não vai fazer mais nada? Então, vamos continuar? Então, eu acho que a adesão ao tratamento é uma coisa muito, muito interessante para a gente falar a respeito da psicologia hospitalar, que é basicamente o que a gente está fazendo, né? Humanizando, que já foi humanizado e é humanizado, mas a gente colocando a psicologia lá dentro, a gente deixa um pouquinho melhor, vamos dizer assim. Com certeza. Concordo plenamente. Adesão ao tratamento não quer dizer adesão ao plano de cura, né? Adesão ao que é possível, né? Isso é tratamento, né? Até porque, desculpa te cortar, Danilo, pensando em dietas na hemodiálise, muitas vezes vai ter pacientes lá que não vai ter dinheiro para comprar. Ele tem, o que dá para ele comprar é o arroz, feijão e a banana para ele poder comer. E ele não pode comer banana. E aí ele vai ficar com fome? Como que a gente pode mexer nessa questão, inclusive social? Tem essa dieta que o nutricionista passou, mas às vezes o pessoal não tem dinheiro para aderir a essa dieta. E aí? Entendeu? Sim. Como é que a gente faz? Mas você percebe que isso dentro, né, da lógica da análise do comportamento, né? Olha, tem essa circunstância, você tem essas possibilidades de dieta, ou seja, de se comportar, né? Você pode comer isso, isso, isso. As consequências serão essas. Se você fizer isso, as consequências serão essas. Escolha. Né? Porque não dá para fazer. Mas a gente tem que cuidar, exatamente, você está falando das condições ambientais para que isso aconteça. O alimento disponível, a capacidade intelectual. Só um parênteses rápido, você está falando de hemodiálise, me lembro muito tempo, a pessoa, você não pode beber água, e a pessoa sempre chegava ali com muito líquido. Mas, Dona Maria, a senhora está bebendo água? Assim, não. Aí um dia ela chega com a garganta toda inflamada, assim, com um processo inflamatório. O que foi? Não sei, eu tô lá comendo meu gelo e, não sei, senti a garganta doendo, né? Mas como assim comendo gelo? Sim, eu não posso beber água, né?
Então assim, você tem, isso é um fato, tá? Não é alegoria, não, aconteceu comigo. Entendi, mas ela pegava a forma de gelo, colocava no pão de prata, eu pegava um martelinho ali de massa bife e fazia ali uma paçoquinha ali, um geladinho, né? Não sei como é que vocês chamam, lá em Minas é uma outra coisa, e come, né, o gelo e tal, e eu não estava bebendo água, né? Então, você perceber tudo isso, né, a capacidade do organismo ali, né, intelectual, inclusive de compreensão, você ter dar disponibilidade de alimentos, enfim, e aí a partir disso, né, a princípio um contexto social de reforçamento para que um dia aquilo em si se torne, né, lá na frente, que demora, né, às vezes meses, às vezes anos, para a pessoa ter uma resposta, tá aí a dificuldade da gente emagrecer ou iniciar atividade física, né? A gente não é acostumado com reforçamento intermitente, né? Principalmente quando exige uma resposta alta. Então, você tem um custo alto de resposta. Você tem toda essa configuração que a análise do comportamento ajuda demais a gente entender, né? Seja um plano educacional, como o Pedro fez, né, um entendimento de um esquema de desamparo que pode acontecer, né, desamparo aprendido, enfim, né? Por favor, eu estou falando demais. Né? Imagina que é isso, você fala muito bem. Ô, Danilo, eu recentemente eu atendo ainda uma cliente que ela está enlutada, perdeu o marido pelo câncer, né? E dentro do ambiente hospitalar ali, ela teve um momento em que o marido já estava ali, já bem debilitado, já quase vindo a falecer. E ela me relata uma fala da profissional que estava acompanhando a família, que foi baseada em você precisa sair porque ele precisa ir. E eu senti essa fala muito descontextualizada e muito fria para aquele momento. E aí, assim, eu percebo que alguns profissionais, não só na área hospitalar, mas em outras, por exemplo, na área jurídica, isso eu percebo nitidamente, alguns profissionais envolvidos acabam não se capacitando o suficiente para estar atuando ali. Você poderia falar para a gente um pouquinho, resumidamente aí, um direcionamento de como a pessoa poderia se capacitar para atuar nessa área hospitalar? Porque isso seria importantíssimo, né? Poxa, muito bom, assim, é que conforme vocês vão falando, eu vou pensando tudo que eu não falei aqui, mas assim, como eu disse no começo, também não tem pretensão de esgotar o assunto, dada a amplitude, realmente, né, que cada lugar, cada diagnóstico, na hemodiálise, na oncologia, na cardiologia, são tão específicos os tratamentos, o que vai passar, que acho que daria para a gente fazer um mini curso de 5, 6 horas para cada nuance dessa, né, e dessa questão da equipe, não dá para você entender a psicologia hospitalar sem você trabalhar com a equipe, porque mais somos interconsultores do que atuantes. Mais vale uma equipe que não gera iatrogenia, né? Iatrogenia aí seria um termo que a gente usa para o que o tratamento causa de dano, né? A gente pode usar emocionalmente também isso, né? Às vezes é aquela clássica, toma um remédio para o coração que atrapalha o rim, toma um remédio para o rim que atrapalha o fígado, e de repente você está tomando 5 remédios por causa do primeiro, né? Que são a lógica da polifarmácia, mas da iatrogenia, né? Que um tratamento pode causar um dano, né? E às vezes vale a pena, né? Mas por isso que isso se faz. Mas o hospital é iatrogênico, né? Ele causa dano às pessoas. As pessoas seguem regras, não é do jeito que elas querem. Né? Como eu disse, eu trabalho em um lugar privilegiado e as pessoas às vezes reclamam muito, mas está entrando muito à noite, está me atrapalhando o sono. Sim, eu preciso trocar seu medicamento, a pessoa não vai falar desse jeito, mas leia-se, aqui não é um hotel 5 estrelas em Dubai, eu preciso fazer um trabalho. Né? Imagina isso num contexto onde que não é um quarto privativo, que existe uma enfermaria, que o outro está tossindo, que o outro... Né? Enfim, se você não trabalha com a equipe, e aí a gente está falando, né, poderia falar de treinamentos, desde treinamento de habilidade social, ou de análise justamente contingencial. O Gustavo falou isso, você percebe que quando você não explica, as pessoas têm uma tendência maior disso, de ficarem ansiosas. Olha, conforme você... Ou até de reforçamento diferencial. A gente faz isso propositalmente muito, né? Eu faço muito. Ir lá, bater na enfermeira e falar assim,
Beth, acabei de atender o paciente tal, ele te elogiou tanto, porque você foi tão atenciosa com ele, explicou tão bem, ele chegou tão... E a minha função ali, a minha intenção enquanto psicólogo é que aumente a probabilidade dela fazer de novo. Entende? Assim, eu enquanto psicólogo, eu vou manejar o comportamento da equipe, às vezes com pequenas coisas. Doutor Fulano, poxa, eu estou te ligando para te agradecer, porque o paciente fez isso, isso e isso. Ele falou muito bem do senhor, que o senhor foi atencioso, que percebeu as necessidades emocionais dele. E foi muito importante que ele viesse. Inclusive, ele me apontou um risco de suicídio, né? Então, eu achei muito importante essa... Desde você fazer como isso que eu estou falando, da manejo, do nosso papel, seja de reforçamento diferencial, modelagem, seja o que for, a gente é um atuante no ambiente, inclusive com os nossos pares, né? Além de treinamento de habilidade social, de como dar más notícias, isso tem muita implicação, né? Não sei se eu respondi, mas é importantíssimo isso, né? Janino, eu ia Sim. complementar dizendo que até a gente pode fazer esse reforço até mesmo o paciente. Eu lembro que eu chegava para os meus pacientes hemodiálise, eu falava assim, dona fulana, você viu que o seu exame saiu, tá muito bom. Nossa, que massa, olha que legal. E reforçar, e eles ficam felizes, porque eles veem que está dando certo, eles veem que ele está seguindo o que você falou, e o que o médico falou, e que a enfermeira falou, que está dando muito certo, que diminuiu o líquido. Nossa, o exame dele está perfeito. E aí entram outros aspectos, por exemplo, a esperança de receber uma doação. Nossa, é muito, muito legal. Só que eu também queria falar sobre a questão, uma pergunta sobre a equipe. Quando eu trabalhei no hospital, eu lembro que o mais escutava da equipe era: a gente precisa de um psicólogo para a equipe, porque a equipe está desmotivada, a equipe trabalha 300 vezes mais, então as técnicas, as enfermeiras que estão o tempo todo lá, e elas me pegavam assim no corredor e falavam assim: Gustavo, pelo amor de Deus, você precisa falar para a tua faculdade trazer os psicólogos só para a equipe. E acontece com você também, Danilo? Acontece, e de novo, né? Poxa, eu tô me sentindo até mal aqui. Não vou fazer piadas aqui, outras, mas assim, por ser um privilegiado, né? Por exemplo, tem dentro da ocupação, do trabalho de saúde, do trabalho aqui, laboral, você tem psicólogos, né? Você tem shiatsu, né? Você tem técnicas corporais. Então, aqui, né, onde trabalho atualmente, e em outros lugares que eu trabalhei também, é fundamental, e eu não estou falando nem de uma pessoa bondosa, uma instituição, é importante para o turnover, para a pessoa não se afastar. Dor nas costas são 15 dias que se afasta, que é a primeira causa. A segunda é depressão, que demora 6 meses e a pessoa nunca mais volta. A empresa tem que contratar outra pessoa, né? E a gente vive num hospital, o profissional de saúde ganha mal pra caramba. E tem uma atuação de trabalho que é muito difícil, né? Um técnico de enfermagem pensando em limpar uma ferida, de limpar um quarto, enfim, trocar uma fralda, fazer higiene, medicação, ver a pessoa com dor, né? Então, a maioria dos lugares que eu trabalhei, não só por uma questão de solidariedade, né, beneficência, assim, mas uma questão de saúde de trabalho, não é importante, é fundamental. Senão você vai ter uma equipe afastada que é muito maior do que a que está aqui. Se você não cuida da saúde mental dos seus colaboradores, você atrapalha a experiência do seu paciente, piora os indicadores, a gente chama de desfecho clínico, né? Você atrapalha os resultados da sua ação, além de gastar muito mais dinheiro. Se eu for para um lado capitalista aqui e não querer pensar no bem, da solidariedade, como eu falei, da beneficência, né? Então, é fundamental você trabalhar. Só um exemplo, e eu acho legal falar, só enquanto até um reforço, né? Nós ganhamos, né, enquanto da equipe da psicologia, principalmente os colegas que trabalham mais na internação,
eles fazem um prêmio de qualidade de atendimento, né? Fazem um concurso dentro do hospital para iniciativas que melhoram, que impactam a assistência. Em primeiro lugar, na pandemia, foram grupos e rodas de conversa com os colaboradores. A gente reunia os colaboradores e conversava como estava difícil. Então, ia um psicólogo para lá, para a área, encontrava todo mundo no posto de enfermagem. E aí, gente? E ali se tratava isso, né? E foi reconhecido como a melhor prática, dentre as demais, várias outras muito interessantes, como um sinal de valorização e de importância, né, que a instituição deu para essas práticas, né? Um exemplo. Esse formato aqui, eu e o Lucas um do lado do outro, eu me sinto em sala de aula, sabe? Assim, a gente ficava ali com o colega, enquanto o professor está falando, a gente está trocando. Nossa, você viu o que ele falou? Que da hora, que legal, aquilo ali e tal, tudo mais. Mas bacana. Danilo, uma coisa que você falou lá na sua fala anterior, sobre a questão do você fazer um reforçamento imediato ali. A enfermeira, olha, o paciente te elogiou muito, isso aí é muito bacana. Isso, eu particularmente não enxergava isso como uma prática do psicólogo hospitalar, por exemplo, e é bem interessante, e isso vai ajudar muito a equipe, já vai fazer esse trabalho, mais ou menos que o Gustavo. Desde que intencional, né? Acho que essa é a diferença. A gente faz, às vezes, isso sem um propósito funcional. Eu quero aumentar a probabilidade, eu tenho... não é à toa. Claro que é sincero, né? Não é uma coisa do tipo, olha, parabéns, você... Não é algo desse tipo, mas eu não perco a oportunidade de falar. Né? Não devemos... A diferença do psicólogo é que tem uma funcionalidade, né? Uma intenção de fazer isso. Não é só um parabéns. É o analista do comportamento, na realidade. Seja analista do comportamento. Exato. Danilo, nós já estamos aqui com um pouquinho mais de uma hora aqui. O podcast dura em torno de 50 minutos, a uma hora. É em torno de uma sessão, mais ou menos, sabe? Para não ficar muito caro para a gente, né? Que seu tempo é extremamente valioso. Mas a gente quer agradecer aqui pela sua participação. Já deixar o convite, se não foi feito ainda, para você fazer uma live lá no canal dos Berrecas. Tá? Depois a Larinha troca uma ideia contigo lá para a gente alinhar a sua agenda aí. E agradecer muito. O pouco que eu pude ouvir aqui já contribuiu muito para mim, né? Quero agradecer em nome de todos aqui, do canal dos Berrecas, em nome da Díade. E muito obrigado por mim também. Eu gostei muito da sua fala, Danilo. Eu acho que nem o Luciano falou, né? Você tocou em pontos que ampliam nossa visão. Isso aqui vai beneficiar não só nós, né? Mas todos os profissionais que escutarem esse podcast. E pessoal que está nos escutando, né? Não esqueçam de se inscrever no canal dos Berrecas no Instagram, no YouTube, seguir as redes sociais da Díade. E Gusta e Pedro, é com vocês. Pedro, pode falar. Você tem mais intimidade com o rapaz. Muita intimidade, diga-se de passagem. Eita, vida, eu só tenho a agradecer, né, por todo o conteúdo que o Danilo trouxe para a gente aqui, por responder as perguntas se estendendo. Cada vez que ele se estendeu, ele trouxe pérolas para a gente. Acho que na edição a gente vai poder achar um monte de frases interessantes aqui. Prometo que vou fazer alguns rios com suas frases. Eu vou separar algumas coisas aqui. Muito bom, Danilo. Obrigado mesmo. E tomara que dê certo de você fazer uma live no canal dos Berrecas. Vou assistir com certeza. Você vai assistir, não? Você vai participar, né? Caramba, lançou a braba. Mas, Danilo, muito obrigado. Só tenho a agradecer mesmo por causa que eu adoro a prática hospitalar. Foi a área que eu mais gostei de atuar depois da clínica. Então, é tão bom conversar com uma pessoa que praticamente é referência na área, pelo menos para mim. Eu gosto demais da área hospitalar e acho que aprendi demais com você. A gente teve um papo excelente. Então, meninos, Berrecas, se vocês puderem fechar para mim, fazendo favor. Fala aí, Lúcio. Falei que você tá com saudades dele, vai lá. Fiquem agora com a voz de veludo de Pedro Quaresma. O melhor analista de comportamento do Brasil. Aí agora arrumei treta, hein? Abraço pra vocês aí. Gente, até mais.